A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo de uma perspectiva escatológica. E hoje trataremos de uma temática, mais uma vez, bastante importante, bastante relevante. E a temática é: a grande tribulação no livro de Apocalipse começa em qual capítulo, quando termina? Então iremos pormenorizar, lançar luz acerca desta temática. E sabemos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo seu anjo, notificou a João as coisas que estava acontecendo, que iria acontecer, as que hão de acontecer. E o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo dá a definição primária do livro de Apocalipse a João. E onde está a definição do livro de Apocalipse? Está em Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 19. Vai nos dizer assim: escreve as coisas que tens visto, as coisas que são e as que depois destas hão de acontecer. Então, a visão de Apocalipse é passado, presente e futuro. Como assim futuro? Escreve as coisas que tens visto. O que é isso? Era aquilo que João tinha visto aí no capítulo de número 1 e no versículo de número... João capítulo 1, versículo de número 17. Foi as coisas que anteriormente ele tinha visto, as coisas passadas. Ele disse: eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Então, as coisas que João tinha visto eram justamente aquelas que ele viu, passadas, as coisas passadas. E as coisas que são, Perceba, escreve as coisas que tens visto, ele viu, quando viu, caiu como morto. Aí, as coisas que são justamente as coisas que estavam acontecendo nas 7 igrejas. Aí o próprio anjo diz: e as coisas que depois destas hão de acontecer. Então percebemos um passado, um presente e um futuro. Então veja que o passado foi tudo aquilo que João tinha visto no capítulo de número 1, E o presente era o que estava acontecendo nas 7 igrejas da Ásia Menor. E as coisas que hão de acontecer para o futuro vai a partir do capítulo de número 4. Então veja, a definição do livro de Apocalipse é passado, presente e futuro. Ele tem 3 visões: passado, presente e futuro. Agora, como eu falei que iríamos pormenorizar o período tribulacional, sabemos que o período tribulacional é composto por 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Esse conjunto de juízos constrói o período tribulacional de 7 anos. Agora, por que nós que somos pré-tribulacionistas acreditamos que a igreja não passará pela grande tribulação? Não é invenção nossa, não é algo que os irmãos pré estão ficcionando, estão alegorizando. Não. Nós defendemos a posição pré-tribulacionista porque acreditamos pelas escrituras que a igreja não passa pela grande tribulação por versículos bíblicos. Então, do capítulo de número 1 até o capítulo de número 3, foram as coisas que já passaram. A partir do capítulo 4 em diante, são as coisas que ainda irão acontecer. De forma que, no capítulo de número 4, a igreja já é apresentada no céu. A igreja já aparece no céu no capítulo 4, antes do período tribulacional. Como? Porque aonde está escrito que a igreja aparece aí no capítulo de número 4 do livro de Apocalipse?
É algo simples. Se nós fazermos aí uma exegese minuciosa, pormenorizada, iremos entender. Eu costumo dizer que não entende quem não busca, não entende quem não estuda. Então, quando nós estudamos sem preconceito, com pré-tribulacionismo, né, com pré-milenarismo, chegaremos a essa conclusão que a igreja não passa pelo período tribulacional. Então veja que no capítulo 4 de Apocalipse, é justamente o que João, recebe do anjo em Apocalipse capítulo 1, versículo 19, as coisas que hão de acontecer, uma perspectiva para o futuro. Então veja que no capítulo 4, versículo 1, olha o que a Bíblia Sagrada vai dizer. Depois destas coisas, ou seja, depois do que João, quando viu, caiu como morto, e o próprio anjo diz, olha, comandado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, escreve às 7 igrejas da Ásia. Tudo isso passou. Aí ele vai dizer, depois que tudo isso passou, depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta, onde? No céu. E a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, e disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Que coisas depois destas? As coisas que nós vimos no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, que fala ali das coisas que João viu, das coisas que estavam acontecendo nas 7 igrejas da Ásia. Então, tudo aquilo do capítulo 1 ao capítulo 3 são coisas que já aconteceram. Do capítulo 4 em diante são coisas que ainda vão acontecer, são eventos que ainda vão acontecer e só pode acontecer depois que o evento desencadeador, que é o arrebatamento da igreja, acontecer. Então veja, versículo 2, e logo fui arrebatado em espírito e eis um trono estava posto no céu. Veja, estava aberta uma porta no céu, um trono posto no céu e um assentado sobre o trono. Versículo 3. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe, de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. Versículo 4, que iremos pormenorizar aqui. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciões vestidos de vestes brancas e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Então muitas pessoas, quando lê Apocalipse capítulo 4, versículo 4, dizem que esses anciões são pessoas, mas não são pessoas. Esses 24 anciões representam justamente a totalidade da igreja, sendo 12 representando as 12 tribos de Israel e 12 representando os 12 apóstolos do Cordeiro. Então, esses 24 anciões do capítulo 4, do versículo 4, representam a igreja já no céu, antes do período tribulacional. Porque eu vou pormenorizar aqui aonde o período tribulacional começa. Então veja, sabemos que ancião aqui, o termo ancião é presbítero, E você não vai encontrar, muitas pessoas dizem que são pessoas, muitas pessoas dizem que são anjos, mas você não vai encontrar em lugar nenhum na Bíblia anjos chamados de ancião. Então esses anciões, que no grego, presbíteros, que no grego é presbúteros, não são pessoas, nem são anjos, mas são uma representatividade da igreja no céu, antes do período tribulacional. E outra coisa que devemos entender, devemos não fechar os nossos olhos, é que no versículo 4 vão dizer que esses anciões estavam vestidos de vestes brancas. E quem vai ser digno de vestir vestes brancas, de ter coroa na cabeça, se não for a igreja? Então veja, eles estavam assentados sobre... E vi assentados sobre os 24 tronos, 24 anciões, vestidos de vestes brancas,
brancas e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro, né? Então, quem receberá a coroa? A igreja, né? Sabemos que depois do arrebatamento acontece o tribunal de Cristo, que a igreja vai ser galardoada, e depois do tribunal de Cristo, a igreja adentra, né, na casa do Pai, que é o céu, para as bodas do Cordeiro. Então a igreja já adentra coroada, galardoada. Então não pode ser outra coisa, não pode ter outra interpretação aqui sobre os 24 anciões, né, que não são pessoas reais, mas representa aqui a igreja, né, porque devemos entender também que o livro de Apocalipse é um livro figurativo, é um livro pictórico, mas devemos aí pormenorizar, fazer diversas exegeses para chegarmos aí a uma interpretação bem sucedida. Então veja, eles estão vestidos de vestes brancas, e essa promessa Jesus tinha feito para aqueles que permanecessem fiel ao Senhor. Então veja, no capítulo de número 3, no versículo de número 21 vai dizer assim, ó, e ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci me assentei com meu Pai no seu trono. Então veja, quem vence? A igreja, aqueles que vencerem provarão do arrebatamento e vão se assentar no trono como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo falou. E ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então é algo que devemos abrir os nossos olhos para entendermos. Agora, por que nós acreditamos que a igreja não passa pela grande tribulação? Porque a igreja é arrebatada, né? No capítulo 4, versículo 4, que os 24 anciões representam a igreja, só que o período tribulacional só começa no capítulo 6, antes, né? Depois do arrebatamento. Depois que a igreja já é apresentada no céu, no capítulo 4. Como eu falei, o livro de Apocalipse, o período tribulacional é composto por 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, né? E outra ênfase bastante importante, que aí no capítulo de número 6 vai começar as aberturas dos selos, né? Aí vai acontecer diversas catástrofes, diversas mortes, né? Se observarmos, vai dizer assim, ó, capítulo 6 de Apocalipse, versículo de número 8 é uma expressão quando o selo é aberto. E havendo aberto o quarto selo, ouvi uma voz do quarto animal que dizia, vem ver. E olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte, e o inferno seguia. E foi-lhe dado o poder para matar a terça parte da terra, a quarta parte da terra, com espada e com fome, com peste e com as feras da terra. Então veja que o período tribulacional será um período aí catastróficos, né? Então muitas pessoas ficam dizendo, já estamos no período tribulacional, a igreja passará pelo período tribulacional. Mas não é desta maneira. A igreja já é arrebatada no capítulo 4. E outra coisa, a grande tribulação, queridos, é para os judeus. Lógico que a grande tribulação é global, mas vai tratar especificamente vai tratar especificamente os judeus, né? Porque os judeus o rejeitaram. Então Cristo trata com os judeus, né, no período tribulacional, onde eles sofrerão, né, serão perseguidos pelo anticristo, né, pois não quererão estar sobre o governo anticristão, e depois, no final, eles reconhecerão, Cristo se manifesta em poder e grande glória, né, para Israel e as demais nações, e acaba ali, né, coloca termo sobre o império anticristão e do falso profeta, e salva os remanescentes de Israel. Então veja, é a própria Bíblia que diz que a grande tribulação não é para a igreja, a grande tribulação é para aqueles que ficarem e tratar de forma específica com os judeus, porque os judeus vêm sendo julgados de forma gradativa, mas no período tribulacional, o julgamento de Israel terá aí o seu clímax, o seu ponto culminante
no período tribulacional. Deus trata com Israel no período tribulacional. Então, ninguém venha dizer que o período tribulacional é para a igreja, né? Porque a própria Bíblia diz, né, em 1 Tessalonicenses, isso é a Bíblia que diz, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber Jesus, que nos livra da ira futura. Que ira futura é essa? É o período tribulacional. Então, Cristo nos livra da ira futura. Temos outros e outros versículos, né? Romanos vai falar que nós não fomos destinados para a ira, mas para a aquisição da salvação. Então a igreja ela é preservada do período tribulacional por textos bíblicos. Por isso que acreditamos que a igreja é arrebatada antes do período tribulacional. Então veja, isso é algo bíblico, né? Temos aqui também Apocalipse capítulo 3, versículo 10, vai dizer assim, ó, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Então veja, o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo diz, eu te livrarei na tentação, né? Que essa tentação aqui é uma referência ao período tribulacional que há de vir sobre todo mundo. Eu não te guardarei na hora, né, mas da hora. Ou seja, quando a tribulação, o período tribulacional for acontecer, a igreja vai ser tirada. Ou seja, o período tribulacional acontece aqui, a igreja é tirada antes. Então, a expressão, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora. Ou seja, a igreja não estará aqui mais, né? Quando o período tribulacional acontecer, começar, né, com o surgimento aí do anticristo, né, Apocalipse capítulo 13, né, a besta que sai aí do mar. Então veja, é a própria Bíblia que diz que não passaremos pela grande tribulação. Aí, né, como o capítulo 6 é o início do período tribulacional, né, aí vai dizer que aí começa diversas catástrofes, diversas coisas para aqueles que estiverem aqui na terra. E um ponto bastante importante, do capítulo 4 ao capítulo 19, a palavra igreja some. Não existe a palavra igreja. Mais uma ênfase que traz para nós, né, ao favor do pré-tribulacionismo, que a igreja não passa aí pelo período tribulacional. Então, meus queridos, o período tribulacional começa no capítulo 6, vai até o capítulo de número 18, né? Porque devemos entender, a igreja não passa pelo período tribulacional. Ele começa no capítulo 6, mas a igreja já é arrebatada no capítulo 4. Amém? Que Deus abençoe a todos.